pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre os conceitos de área de figura plana. E pessoal, as áreas das figuras planas, pelo menos a do retângulo, de maneira bem inicial, ela pode ser associada a este tipo de cálculo. Vamos supor que eu vou pegar essa área retangular e dividir ela em vários quadradinhos. Eu pergunto a vocês, qual é a forma mais fácil de contar quantos quadradinhos eu tenho nessa superfície? A mais fácil seria contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas também a mais demorada. A mais fácil e rápida, para eu conseguir contar quantos quadradinhos eu tenho nesta superfície, nesta figura, é eu multiplicar, eu contar quantos quadradinhos eu vou ter nesta parte de baixo, que eu vou chamar de comprimento desta figura, e esta parte aqui de cima, que eu vou chamar de altura da figura. Então, comprimento e altura. Se eu souber quantos quadradinhos eu tenho no comprimento, quantos quadradinhos eu tenho na altura, para eu saber quantos quadradinhos eu tenho na figura toda, basta eu fazer o que com esses dois resultados? Só multiplicar. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7 quadradinhos. 7 quadradinhos. Vamos ver agora aonde eu disse que eu vou chamar de altura. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos. Pronto. Para eu saber quantos quadradinhos eu tenho no total dessa figura, a forma mais fácil é você pegar o comprimento, que eu disse a vocês que eu vou chamar essa parte de comprimento da figura, e esta parte de altura aí, ó, multiplicar. Para utilizar o símbolo da multiplicação, a gente não vai mais utilizar aquele xizinho, a gente vai utilizar esse pontinho, tá? É multiplicação também. Então, quando eu multiplico isso aqui, dá quanto? 35. Então, aqui nessa superfície eu tenho 35 quadradinhos. Pessoal, eu acabei de calcular a área dessa figura. Então, o que é a área de uma figura? Pelo menos da figura retangular, que é o que a gente vai iniciar a ver nesta aula. A área de uma figura retangular é você saber quantas unidades de alguma coisa, nesse caso aqui foram as unidades de quadradinhos, quantas unidades cabem em uma superfície. Se, por exemplo, eu tiver a necessidade de pegar o piso de uma sala e ver quantas cerâmicas, quantas peças de cerâmica eu tenho nesse piso, o que eu faço? Calculo o comprimento, quantas peças de cerâmica eu tenho no comprimento, quantas peças de cerâmica eu tenho na minha altura, né, da superfície. Depois eu faço o que com o comprimento e a altura ou largura? Eu multiplico, né? Eu vou saber quantas peças de cerâmica vai ter nesta superfície. Isso se eu considerar cada pecinha de cerâmica como sendo uma unidade de área. Então, o cálculo de área, o que é que eu faço, professor, para encontrar a área de uma superfície retangular? Multiplica o comprimento com a altura ou largura, tanto faz, tá? Sabendo dessa medida, só é calcular. Mas, professor, aí eu vou saber quantos quadradinhos eu vou ter? Depende. Vai ter questão de se contar quadrado, mas também terá questão de saber quantos metros quadrados tem uma superfície. Isso aí também é cálculo de área. Então, as medidas, como a medida que eu estou falando, quantos metros quadrados cabe em uma superfície? Como eu estou envolvendo um metro quadrado, quando eu for multiplicar, eu vou também utilizar a metragem em metro desta superfície, né? Então eu vou saber quantos metros tem no comprimento, quantos metros tem na largura ou altura e multiplico. Só isso, gente. Bora abordar isso em uma questão? Vamos lá, hein? Vem comigo! Voltamos, hein? Pessoal, se liga nesse exemplo. Exemplo 1 pergunta o seguinte: qual é a área de cada retângulo a seguir? Então eu tenho dois exemplos de retângulos e quero saber a área de cada um. A área. Como é que eu disse a vocês que calcular a área? Eu só preciso saber na parte do comprimento e na parte da largura ou altura da figura quais são as medidas. Depois o que é que eu faço com os dois? Multiplico. Só isso, gente. Então olha esse exemplo 1. Aliás, esse exemplo da letra A. Aqui eu tenho um comprimento medindo 4 centímetros e aqui eu tenho uma largura ou altura medindo 3 centímetros. Então como é que eu faço para calcular a área dessa figura? Multiplico. Largura
aliás, comprimento vezes a altura, no caso aqui vai dar 12. Como as medidas estão em centímetro, a medida de área vai ser 12 centímetros quadrados. Eu coloco esse quadrado aqui porque justamente eu estou multiplicando essas duas medidas duas vezes. Então, centímetro ao quadrado. Para calcular esse retângulo aqui, o que é que eu faço? A área desse retângulo vai ser comprimento 2. Quem é que é a minha altura aí? 5. Quando eu multiplico vai dar 10. Então qual é a área desse retângulo? 10, como está em centímetro, centímetro quadrado. Fácil, né, gente? Só isso, pessoal. Vamos para o exemplo 2 e finalizar a nossa aulinha de hoje? Vem comigo, hein? Voltando, hein, pessoal? Agora com o exemplo 2. Diz o seguinte. João Gabriel pretende revestir o piso de sua sala com cerâmicas. Ou seja, tem um piso lá na residência dele, na sala. Ele quer preencher esse piso com peças de cerâmica. Só que para isso, ele terá que calcular a área desta superfície retangular de medida 5 metros por 4 metros. Quantos metros quadrados tem o seu piso? Pessoal, quando eu quero revestir o piso, revestir também uma parede, colocar cerâmicas na parede, eu tenho que saber a área dessa superfície. Para quando eu chegar lá na loja, eu dizer assim para o vendedor, o piso da minha sala, ele tem 30 metros quadrados. O vendedor, ele é próprio para saber, ele já é preparado para saber quantas caixas de cerâmica será preciso para revestir aquele piso de acordo com a área que você informar. Então vamos supor que a sala dele tenha este formato aqui, ó. Tá? Ela é retangular, como diz na questão, ó, retangular. Quais são as medidas dessa sala? Do piso da sala? 5 metros por 4 metros. Esse piso está sendo visto de cima, tá, gente? Então aqui, ó, tem 5 metros e aqui tem 4 metros. Olha a medida qual é agora, ó. Metros, na questão número 1 era centímetros. Já vá se ligando no resultado. Qual medida o resultado vai ter. Então, para eu saber da área, o que é que eu faço? Que eu disse a vocês. Eu tenho um comprimento que é 5 metros. Eu tenho a minha largura ou altura, né, que eu vou chamar também de altura, de 4 metros. Quando eu multiplico isso aqui, dá 20. Como as medidas estão em metro, eu estou multiplicando metro por metro duas vezes. Então aqui a medida vai ser metro quadrado. Então dentro dessa superfície vão caber 20 metros quadrados. Aí você vai chegar lá na loja, aliás, João Gabriel vai chegar na loja e dizer para o vendedor: eu quero uma quantidade desta cerâmica aqui, de forma que ela consiga revestir um piso de 20 metros quadrados. O vendedor ele vai saber quantas caixas você vai precisar levar. Para também não levar nem mais e nem faltar, né? Não levar menos. Tá certo, pessoal? Fácil, né? Então daqui a pouco eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Para vocês me entregarem na próxima semana. Na próxima sexta-feira, tá certo? Então tchau, pessoal, e até a próxima, hein?